Oi, Carlos. Esse daqui é aquele vídeo que eu te prometi de varal e que infelizmente está chegando atrasado. Foi mal. Bom, vamos lá. O que é varal? Tá? Primeiro eu vou dar um pouquinho de teoria do porquê que a gente precisa de varal. Beleza? É o seguinte. Suponha uma função de segundo grau. Uma função que eu gosto tanto, que é essa aqui. Ó, f de x é x ao quadrado menos 5x mais 6. E a gente vai achar as raízes dessa função. Eu escolhi usar soma e produto, mas você poderia usar Bhaskara, né? As raízes são 2 e 3. O que significa as raízes? Raízes são os valores de x que tornam essa equação aqui, ó, verdadeira. Vai tornar isso aqui verdadeiro. Essa igualdade vai ser verdadeira. Tá? Então você pega a função igual a zero, os x's que satisfazem essa equação são chamados de raízes. Tá? Agora a gente vai traçar o gráfico dessa função. Só um esboço, né? Porque provavelmente vai sair horrível aqui. Faz de conta que o 2 está aqui, o 3 está aqui. São as raízes, né? E aí o 6 está aqui, faz de conta. Por que eu estou traçando 6 aqui? Porque é onde o gráfico toca o eixo y, né? É o termo independente onde ele toca o eixo y. E aí eu vou traçar a função. Isso aqui assim. Faz de conta que é uma parábola isso daqui, tá? Bom, o que acontece com essa função? A gente sabe que aqui estão as raízes 2 e 3. Né? As raízes, relembrando, são os números em x, são os valores x, né? Quando o x aqui, ó, x, né? Então aqui o x vale 2, aqui o x vale 3. São os valores de x que tornam a função igual a zero. A função não é esse conjunto de pontos em vermelho? Esses infinitos pontos, aqui continua, né? Aqui continua também. Esses infinitos pontos em vermelho, eles formam a função, eles são uma função. Né? A gente pode representar a função ou assim, algebricamente, ou assim, que é a representação gráfica da função, representar graficamente essa função. Tá? Então aqui está a representação gráfica da função e, por exemplo, por esse ponto, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o y desse ponto é esse daqui, digamos, sei lá, 2,5, né, visualmente falando. E o x dela está entre 1 e 2 aqui, é 1, alguma coisa, faz de conta, tá bom? Essa coleção de pontos, cada ponto é um par xy, né? Cada ponto tem um par xy. Esses infinitos pontos formam a função. Eles, na verdade, são a função. Beleza? E nesse ponto aqui, esse ponto faz parte da função, né? Ele toca a função. Esse aqui também. Esse ponto ele é especial. A função vale zero nesse ponto. E também aqui, a função vale zero. Quando eu falo a função vale, eu estou dizendo o valor da função, que é o y. A função nesse ponto vale esse valor. A função nesse ponto vale 6. Tá? O valor da função é o valor em y. Beleza? Por simetria, isso daqui não tem nada a ver com o que eu quero falar com varal, mas por simetria, como aqui de 0 para 2 tem 2, então de 3 para esse número tem que ter 2, então esse número tem que ser 5. Tá? Esse número que tem altura 6, porque é simétrico, né? Se você traçar uma retinha aqui, dividindo no meio, tudo que acontecer aqui vai acontecer aqui também, porque a parábola ela é simétrica em relação a esse eixo. Beleza? Tá, o que é o varal? Qual que é a ideia do varal? Vou dar um zoom aqui. A ideia do varal é o seguinte. Vou fazer em azul aqui. Se eu pegar qualquer ponto da função, a função, de novo, é essa coleção de infinitos pontos vermelhos. Se eu pegar qualquer ponto da função e analisar o valor da função, como eu disse, o valor da função é o que está em y, correspondente ao ponto. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, eu escolhi esse ponto. Para esse ponto da função, eu quero saber se a função é positiva, é negativa ou ela vale zero. Para esse ponto, ela é positiva, porque o valor dela, o valor da função, é o que está em y. Isso daqui é positivo, está acima do zero. Já esse ponto aqui, nesse ponto a função é negativa,
Porque o valor y desse ponto é menor que zero. Nesse ponto 3, a função não é nem positiva nem negativa, ela é nula, porque ela vale zero. E nesse ponto 2 também. Tá? O varal entra justamente nisso. Se eu quero saber o valor da função nesse ponto, eu sei que é positiva. Mas eu digo o quê? Que para todo x maior do que 3, a função é positiva. Porque é o que acontece, né? Se eu pegar esse ponto, eu sei que a função é positiva. Porque o y é positivo. Mas o x correspondente é maior que 3. Esse ponto, o x também é maior que 3. Nesse ponto, o x também é maior que 3. E para todos esses pontos, o y é positivo. Isso significa o quê? Que a função f de x ela é positiva se x for maior que 3. Da mesma forma, a função é positiva se x for menor que 2. Então você diz que f de x é positivo se x for menor do que 2. E entre 2 e 3? Bom, vamos pegar em rosa aqui. Esse ponto aqui, rosa, a função é negativa. Ó, a função é negativa. E o x? O x está entre 2 e 3. Esse ponto, a função é negativa, o x está entre 2 e 3. Esse daqui é negativo, o x está entre 2 e 3. Esse ponto aqui, a função é negativa, né, porque bate aqui abaixo do zero, e o x está entre 2 e 3. Então você diz o quê? Que a função f de x é negativa se o x estiver entre 2 e 3. Tá? Isso analisando o gráfico. Tá? E no 2 e no 3 exatamente? Porque olha, eu fiz para x menor que 2, x maior que 3 e x entre 2 e 3. E eu não falei nada entre no 2 e no 3. Bom, no 2 e no 3, em verdinho, você fala o seguinte: f de 2 é igual a 0 e f de 3 é igual a 0. Se não quiser escrever assim, você pode escrever assim: f de x é igual a 0 se x é igual a 2 ou x é igual a 3. É a mesma coisa, tá? F de 2 é 0 e f de 3 é 0, ou escreve assim: o f de x é 0 se x é igual a 2 ou x é igual a 3. Mas isso daqui já era óbvio, porque isso daqui é o que a gente achou lá em cima na raiz. A gente não achou que as raízes são 2 e 3? Bom, as raízes são o quê? Os valores de x quando o f de x vale 0. Isso aqui não é o f de x? Isso aqui não é a expressão do f de x? Então, o f de x é igual a 0, implica que x tem que ser 2 e 3. 2 ou 3, na verdade, né? É isso daqui, ó. Eu estou falando a mesma coisa. Eu estou falando a mesma coisa de várias maneiras diferentes, tá? Essa ideia de raiz, beleza? Bom, agora olha para esse bloco aqui. Deixa eu escrever. Eu prefiro olhar de assim. Nesse momento eu prefiro olhar com essa escrita: f de x é 0 se x é 2 ou 3. Tá? Eu vou copiar esse bloco aqui. Deixa eu voltar no que estava antes. Eu vou copiar esse bloco, porque agora eu vou usar varal. E eu quero obter esse resultado com o varal, para mostrar para você que o varal é como se fosse a visão 2D disso. Se você olhar, o varal é o seguinte, talvez você já esteja sacando, então eu vou falar isso. Se você botar o olho aqui assim, ó, aqui está o seu olho, aqui está seu cílio. Se você olhar para cá e imaginar a projeção desse gráfico aqui no eixo X, você vai estar vendo o varal. Imagina que você está vendo só a projeção 1D, na verdade, né? Você está vendo uma dimensão, você está vendo esse gráfico, a sombra dele, aqui assim, nesse eixo. Isso já é o varal. Então o varal esticado ficaria como? Você colocaria o 2 aqui, o 3 aqui. Eu disse que todos esses pontos que estão no gráfico, né, esses pontos aqui que fazem parte do gráfico vermelho, todos esses pontos têm um y negativo. É esse valor que eu coloco aqui. Todos esses pontos vermelhinhos aqui, que fazem parte do gráfico, tem o y positivo, ou seja, a função é positiva nesses pontos onde x é menor que 2. É isso que a gente põe aqui, é o positivo.
a gente põe esse mais para indicar que a função é positiva do 2 para cá. E a gente põe o mais aqui também, porque a função é positiva do 3 para a direita. Tá? E no 2 e no 3? Ó, nem precisei copiar aqui, já está aqui, né? Então, ó, a função é positiva se x maior que 3, ó, x maior que 3 é positiva. A função é positiva se x menor que 2, menor que 2 é positiva. Então é positiva aqui tudo, né? Até esse ponto. A partir do 3 é positiva também. O que eu coloco aqui? Aqui eu coloco o valor de x, porque esse 2, esses 3 valores para cá correspondem aos valores de x. Tá? E esse maisinho corresponde ao valor de x? Não, porque senão aqui não poderia ser negativo, né? Porque os números entre 2 e 3 não são negativos, não é o valor de x que é positivo ou negativo. Esse positivo, esse negativo, esses positivos, eles dizem respeito ao y, que eu não estou representando aqui. É como eu falei, você imagina que você achata isso daqui, você está vendo só a projeção dele em x. Você está vendo a sombra dele em x. Você não está mais olhando o eixo y. Então, o que você indica aqui como mais, menos e mais é o sinal da função em y para esses x's correspondentes. Entendeu? Então é uma forma abreviada de você enxergar esse gráfico, só que você só está interessado em saber se a função é positiva ou negativa nesses respectivos x's. Você não está interessado em saber qual o valor exato de y. Você só quer saber se ele é maior que zero, menor que zero ou zero. Ele vai ser zero aqui, ó, bolinha fechada no 2, bolinha fechada no 3. Por quê? Porque o f de x, que é o y, ele vale zero se x for igual a 2 ou x é igual a 3. Tá aí. Beleza? Isso aqui é o varal. É o varal de quem? O varal dessa função aqui, ó. É o varal. Aqui você coloca o x para indicar que esse eixo é o x, ou você pode colocar o f de x, mas aí fica confuso, para indicar que é o varal da função f de x. Ou você pode colocar os dois se você quiser. Você põe o x para indicar que é o x, mas aí você indica que esse aqui é o varal da função f de x. E f de x é x ao quadrado menos 5x mais 6. Entendeu? Essa é a ideia de varal. Tá? Agora eu vou falar de uma cama, etc., que vai ser a mesma coisa que isso daqui. Então vamos lá. O mesmo f de x. Eu tenho que o f de x... O f de x é o mesmo f de x. É o x ao quadrado menos 5x mais 6. X ao quadrado menos 5x mais 6. Qual que é o valor de a? O a vale 1. O que é o ma? O que é o can? O que é o ma? Uma cama, né? Eu vou colocar aqui. O ma é mesmo sinal de a. Aqui é o sinal contrário de a. Aqui é o mesmo ma. É o mesmo sinal de a. Tá? O a vale 1, não é? Qual que é o sinal dele? É positivo. O 1 é maior que 0. Então, sinal de a é positivo. Para esse exemplo aqui, porque o a é esse número que multiplica o x ao quadrado. Ele vale 1. 1 tem sinal positivo. Tá? E o ma? O que vai ser o ma? O ma é um lembrete para indicar que... porque para as funções de segundo grau vai ser ma, ca, ma. Né? Então o ma é um lembrete para indicar que nesse pedacinho aqui você vai colocar o mesmo sinal de a. O a é positivo, como eu quero o mesmo sinal de a, eu ponho positivo. No k é sinal contrário de a, então eu ponho negativo, porque se ele é positivo, o contrário é negativo. Aqui é o mesmo de novo, uma cama. Onde é ma, eu ponho positivo, aqui é ma, ponho positivo. Tá vendo? Ponho positivo. Aqui é k, eu ponho negativo. Porque k, sinal contrário de a, negativo. Ma, eu ponho positivo, porque o sinal é positivo. Certinho?
Então, como está uma zona aqui, eu vou fazer de novo esse cara aqui separado. Então eu tinha essa função. Aí um exercício nunca vai pedir para você analisar o sinal dessa função. Mas antes de chegar nas partes difíceis, eu vou analisar o sinal dessa função. Analise o sinal de f de x. O que é isso? É ver onde que esse f de x é positiva, onde ela é negativa e onde ela vale zero. Tá? Primeiro passo, achar as raízes. Segundo passo, varal. Esse passo varal, se você preferir, você pode, em vez de fazer o varal, fazer o gráfico. É alternativo, tá? A ideia é que o varal seja mais rápido que o gráfico. Se você achar que você faz o gráfico mais rápido, você pode fazer pelo gráfico. Pelo gráfico eu te mostrei aqui e te mostrei pelo varal, tá? Para uma função simples assim, pelo gráfico é mais rápido, eu acho, porque se você está acostumado a visualizar os gráficos de equações de segundo grau na cabeça, você vê mais rápido. Então é mais rápido pelo gráfico. Se você estiver bem acostumado com o gráfico de uma função de segundo grau, você visualiza ela assim que você bate o olho na função, tá? Então fica realmente rápido pelo gráfico, não faz sentido fazer pelo varal. Porém, o exercício nunca vai pedir de uma função de segundo grau. Ele vai pedir de uma inequação com divisões de funções de segundo grau ou de primeiro grau, ou multiplicação de funções de segundo grau, entendeu? Então ele vai dificultar para você não conseguir fazer pelo gráfico. Então a única forma de você fazer é pelo varal. Se você conseguir fazer pelo gráfico mesmo assim, tudo bem. Só que 99% das pessoas não conseguem. Então inventou-se o varal. Porque o varal é a mesma coisa que você conseguir desenhar a função e depois ver a projeção dessa função no eixo x. Que é isso que eu falei. Você desenha a função e depois olha por cima. Você olha de assim por cima e vê a projeção dela no eixo x, levando em consideração os sinais, positivo, negativo e positivo, que são os sinais da função para os respectivos x. Então, para todos esses pontos vermelhinhos, o x está maior que 3 e o y está positivo, que é o que está indicando aqui, tá bom? Então, deixa de blá 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 e vamos finalmente analisar o sinal de f de x. Aí o que a gente faz? Acha as raízes. Aí a gente acha por soma e produto de cabeça e acha que é 2 e 3. E aí traça o varalzinho. Como é uma função só, é um pedaço só, eu só vou precisar de um varal. Se fossem 2 pedaços, eu precisaria de 2 varais. Tá? Então é um varal, esse eixo representa o x. Se você quiser, você pode colocar o f de x no lugar de x ou junto com x, tanto faz. Isso daqui o examinador não vai olhar e ele nem vai cobrar o varal. Isso daqui é no seu rascunho. Tá? Aqui está o 2 e aqui está o 3. Você vai colocar as raízes 2 e 3 e aí você vai fazer o ma. Isso para a equação de segundo grau. Se fosse a equação de primeiro grau, seria o cama. A equação de primeiro grau só tem uma raiz. E aqui seria o cama. Beleza? Tá. Aí você vai olhar para o sinal de A. O A é positivo, então o mesmo de A é positivo. O mesmo de A é positivo. O contrário, então, é negativo. E aí, você olha e vê se tem algum problema de divisão por zero. Não tem nenhum problema de divisão por zero. Como 2 e 3 são raízes, por definição, nos pontos 2 e 3 a função vale zero. Você põe uma bola fechada no 2 e no 3. Se por um acaso no 2 e ou no 3 tivesse uma divisão por zero, então você não pode incluir o 2 no zero, porque você está indicando que a função, quando você põe a bola fechada, você está indicando essa função vale zero nesse ponto. Só que se a função tivesse uma divisão por zero nesse ponto, você não poderia pintar a bola,
você teria que fazer uma bola aberta. No lugar da bola fechada, você faria uma bola aberta, indicando que ela não vale zero nesse ponto, e sim que ela não tem valor nesse ponto, que a função é indefinida nesse ponto porque ocorreu uma divisão por zero, ou divisão por zero, ou o número correspondente onde está a bola aberta, ele faz a raiz ficar negativa, né? Aí não vai ter mais valor real, beleza? Ok. Lembrando, analisar o sinal, a função tem que sempre ter valor real. Não vai analisar o sinal para a função complexa, porque não existe sinal de número complexo. Isso é outra história, tá? É sempre para os números reais, beleza? Ok, então já está analisado. Aí você diz que a função, como é que você analisa? A função f de x é positiva para x menor que 2 e para x maior que 3. A função f de x ela é negativa para x entre 2 e 3. Repara que isso daqui não tem nada a ver com aquela solução do exercício, tal, porque aqui é diferente. Eu não pedi para resolver, eu pedi para você analisar o sinal, e o exercício não pede isso, certo? Eu estou explicando o que está acontecendo. E a função f de x ela é igual a 0 para x é igual a 2 e para x igual a 3. Ok? E uma função de primeiro grau. New page after. E uma função de primeiro grau. Suponha que você tem uma outra função, uma g de x, que é igual a menos 3x mais 6. E aí eu peço para você, analisa o sinal para mim. O que é analisar o sinal? Analisar com Z? Acho que é com S, né? Com S. Analise o sinal. Como que você faz para analisar o sinal dessa função? Eu quero saber quando que a função g de x ela é positiva, quando ela é negativa e quando ela é igual a zero. É isso que eu quero saber. Tá? Aí você pode pensar, eu sei fazer de cabeça. Ótimo, se você conseguir fazer de cabeça e fazer o gráfico, tudo bem. Por exemplo, eu fazendo, como é que eu faria esse gráfico? Como é que eu visualizaria? Eu sei que o gráfico está para baixo, pega no 6 e ok. Olha, toca no 6 porque é o coeficiente linear. E ele está para baixo, né? Ele está decrescente porque tem esse menos aqui. E aí eu vejo qual que é a raiz. A raiz é um número que é um número em x. Aqui está x. É o número em x que torna a função igual a zero. O número que torna isso daqui igual a zero é 2. Né? Porque você pôr 2 aqui, vezes isso, mas isso dá zero. Tá? Então, essa é a função. E aí, como é que ficaria a resposta? G de x é positivo onde? Bom, essa daqui é fácil, né? G de x é igual a zero se x é igual a 2. Está fácil, ó. Ela vale 0 se x é igual a 2. E aqui? Quais os valores de x que tornam a função positiva, por exemplo? Aí você fala, para x maior que 2. Não, o contrário. A função está aqui, é essa coleção de pontos, né? Esses infinitos pontos aqui. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Todos esses pontos em vermelho fazem parte da função, certo? Então, por exemplo, esse ponto aqui, que eu pintei de preto, ele está na função. E esse ponto aqui tem o y positivo. Então, olha só, os pontos da função que deixam a função positiva, eles estão à esquerda do 2, que é isso que você vai falar. Estão à esquerda do 2. A função é positiva se o x é menor que 2. E a função é negativa, esses pontos são os pontos onde a função é negativa, e o x desses pontos é maior que 2, está para a direita do 2. Então, x maior que 2. Ok? E no varal? Bom, eu fiz análise no gráfico. E no varal, como é que ficaria? Vou copiar esse cara aqui.
No varal, você teria que achar a raiz. Quantas raízes são? Uma só, porque é uma função de primeiro grau. Então a raiz é igual a 2, que a gente já tinha achado antes. E aí, de novo, é uma função só, um pedaço, então essa reta corresponde ao g de x. Tá? E aí você vai colocar as raízes. Como só tem uma raiz, você põe essa raiz. E aqui é o cama. Cama. Contrário de A, mesmo de A. Agora, cuidado. O A é negativo. Nesse caso, A é negativo. Então, o contrário de negativo é positivo. E o mesmo de A. Como A é negativo, eu ponho o mesmo sinal. Sinal negativo, mesmo sinal negativo, negativo. Ok? E aqui eu já tenho a resposta, que esse mais indica que para x menores que 2, esse sinal indica o quê? Que o g de x é positivo. Esse sinal é justamente o valor de g de x. Né? E aqui, para x maiores que 2, isso indica para mim que o g de x é negativo, porque está menos. E nesse ponto? Nesse ponto, onde é raiz, por definição, a função é igual a zero. G de x é zero se x é igual à raiz da função. E aí você compara esse bloco aqui com esse bloco aqui. Eu vou diminuir, você vai ver que é a mesma coisa. Ó. G de x é positivo, x menor que 2. G de x é negativo, x maior que 2. Ó. G de x negativo, x maior que 2. G de x é igual a 0, x é igual a 2. Então, você pode ou analisar aqui ou aqui. Beleza? Agora vamos fazer um exemplo mais difícil. Tá? Vou fazer agora uma função. Aliás, em vez de fazer um exemplo mais difícil primeiro, eu vou fazer aquela mesma função f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Lembra dela, né? Se não lembrar, volta o vídeo. Você tem que lembrar do varal dela. Lembra que a raiz é 2 e 3? Significa que eu posso escrever essa função como x menos 2 vezes x menos 3. Eu estou fatorando a função. Né? Eu sempre posso escrever uma função de segundo grau como x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2, né? Primeira raiz, segunda raiz, só que é menos a raiz, vezes o a. Né? Na verdade, o a fica aqui na frente, aqui não coube aqui. Só que o a aqui é 1, então você tira esse cara aqui. Tá bom? Então, se o a fosse 2, você colocaria 2 aqui. Beleza? X menos... Isso aqui é a fatoração. Se você multiplicar aqui, pausa o vídeo, multiplica e vê se você não chega aqui de novo. Tá bom? Ok, então eu fatorei. Agora, eu quero enxergar esse pedacinho aqui como sendo uma função de primeiro grau, esse pedacinho aqui como sendo uma função de primeiro grau, e ao invés de traçar o varal dessa função direto, eu quero traçar dessa função, compor as duas funções e chegar no resultado final da análise de sinal da f de x e ver se bate com o resultado da análise de sinal quando a gente fez para esse cara aqui. E tem que bater, porque é a mesma coisa. Se isso daqui é igual a isso daqui, tem esse igual aqui, então todas as análises devem ser as mesmas. Tá bom? Então como é que a gente faz isso? Eu vou chamar esse pedaço aqui, ó, de g de x, porque vai ser uma função que eu vou analisar separado da f, e esse daqui de h de x. Você poderia chamar do que você quiser. Em aula eu chamei de azão e bzão. Aliás, eu vou chamar de azão e bzão. Tá bom? Então esse daqui eu vou chamar de pedaço A, e esse aqui eu vou chamar de pedaço B. Tá? E aí, para o pedaço A, o que eu faço? Os passos. Quais são os passos? Primeiro passo, achar a raiz. Segundo passo, traçar o varal. Então, para o A, a raiz é igual. O que é a raiz mesmo? É o valor de x que torna a função igual a zero. Que valor de x que eu ponho aqui para essa função ser igual a zero? É o 2, porque 2 menos 2 é 0. Então a raiz é 2. Tá bom? Para o B.
A raiz vale que valor de x que eu coloco aqui para fazer esse pedaço ficar igual a 0? É o 3, porque 3 menos 3 é 0. Então a raiz é 3. Beleza? Ok, 2 e 3, te lembra alguma coisa? Sim, né? São as raízes dessa função. Certo? Não é à toa que eu consegui 2 e 3 aqui, porque eu fiz justamente x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2, porque se eu colocar se eu substituir no x aqui do f de x qualquer raiz tem que dar 0. Então eu tenho que zerar primeiro esse pedaço com uma das raízes e depois zerar esse outro pedaço com a outra das raízes. Tá? Essa é a ideia da fatoração. Muito bem. Agora eu vou traçar. Como agora eu tenho dois pedaços, eu vou ter dois varais. Um varal para o A e um varal para o B. Tá? Lembra, antes eu tinha um pedaço só. Nos outros dois exemplos eu tinha um pedaço só, uma função só, então eu só tinha um varal. Aqui, como eu tenho dois pedaços, eu tenho dois varais. Porém, como eu tenho que fazer a intersecção dos dois varais, eu tenho que colocar um terceiro varal que vai ser o resultado desses dois varais. Por isso que surge um varal a mais. Em teoria, eu tenho que ter um varal para cada função, para cada pedaço. Então, se eu tiver 10 pedaços, eu tenho 10 varais. E no final, um varal que é o resultado de todo mundo. Um varal a mais só. Tá? Então, como aqui eu tenho dois pedaços, eu tenho 3 varais. Se eu tivesse 3 pedaços, eu teria 4 varais. Se eu tivesse 7 pedaços, eu teria 8 varais. Seriam 7, um para cada pedaço, mais um último que seria a intersecção de todo mundo. Beleza? Bom, pro pedaço A, então, ó, esse varal aqui é o meu x, é o meu x, é o meu x. Só que esse varal corresponde ao pedaço A, que é a função A. Esse varal corresponde à função B. E esse varal, como é o resultado desse com esse, é a intersecção desse com esse. Mas a operação algébrica que a gente faz é a multiplicação de A por B. Então esse varal corresponde a A vezes B. Nesse varal, que é A vezes B, repara que A vezes B, eu volto nisso daqui, né? Se eu aplicar distributivo, eu volto nisso. Então no A vezes B, eu tenho que obter o mesmo varal que eu obtive lá em cima para esse cara aqui. Eu tenho que obter esse varal aqui. Tá bom? Bom, vamos ver se é verdade. Então, no A, eu ponho a raiz do A, que é 2. No B, eu ponho a raiz do B, que é 3. Tá? E aí, eu faço cama. Eu faço cama no A, eu faço cama no B, e no C, no A vezes B eu não faço cama, né? Eu deixo aqui que é o resultado desses dois. É cama porque o A é do primeiro grau, o B também é de primeiro grau, então é cama. Nesse caso, como era segundo grau, era macama. Cama quando é primeiro grau e macama quando é segundo grau. Só tem essas duas regras, só são esses dois decorados. Tá bom? Ótimo. Olha para o A. O Azinho dele, desse Azão, o Azinho é positivo. Contrário de positivo é negativo. Mesmo de A, como A é positivo, mesmo sinal de positivo é positivo. Aqui é a mesma coisa, né? Porque aqui é positivo, então aqui o contrário tem que ser negativo. E aqui positivo. Tá bom? Ótimo. Agora eu faço a intersecção, ó. Aqui é o 2. Aqui é o 3. Bom, nesse pedaço aqui, como eu estou fazendo a multiplicação de A vezes B, bom, a gente já sabe que menos com menos dá mais, né? Então eu vou pôr o resultado e explicar o resultado por que é mais. E a gente sabe que mais com menos dá menos. Agorinha mesmo eu vou explicar por que é menos. E aqui mais com mais vai ser mais. Bom, por que a gente faz essa operação que teoricamente é decoreba, né?
é menos com menos dá mais. Que decoreba é essa? Bom, lembra que esse menos aqui e esse menos, o que eles significam? Significam que, olhando primeiro para esse menos aqui de cima, esse menos é o valor de y e não de x. Esse menos é o valor da função quando o x está menor que 2. E esse menos aqui é o valor da função b quando o x está menor que 2. Ora, se a função a, que é esse pedaço, é negativa para x menor que 2, e a função b, que é esse pedaço, também é negativa para x menor que 2, se ambas são negativas, esse aqui vai ser um número negativo. Esse aqui vai ser um número negativo. Então, quando x for menor que 2, eu tenho certeza que esse cara é negativo. Tenho certeza que esse cara é negativo? Então, a multiplicação desses dois números será positivo, só quando x for menor que 2. Fez sentido? Por quê? Se eu sei que esse pedaço é negativo para x menor que 2, e sei que esse pedaço também é negativo para x menor que 2, negativo com negativo vai dar positivo, quando x for menor que 2. Eu estou olhando e estou pensando só para x menor que 2. Ignora todo o resto. Pensa que só existe x menor que 2. Eu já sei que a primeira, que é o a, é negativa para esses valores de x. A b também é negativa para esses valores de x. Então, para esses valores de x menores que 2, o produto desses dois vai ser negativo. Então, menos com menos vai dar mais. Ah, mas e se eu não estivesse multiplicando, eu estivesse dividindo? A divisão também. Menos dividido por menos também dá mais. Por isso que, na resposta aqui, que é a junção dos dois, a gente sempre faz menos com menos dando mais, mais com menos dá menos, ignorando se é produto ou divisão. Ah, mas e se fosse soma? Se fosse soma, você não faria assim, você simplificaria as expressões. Você só separa os pedaços se esses pedaços estiverem multiplicando um outro ou dividindo um outro. E o número de pedaços que você separar vai ser arbitrário, mas você sempre vai separar em pedaços onde cada pedaço ou é de primeiro ou é de segundo grau. Nunca de grau 3. Se tiver um pedaço com grau 3, você divide esse pedaço em ou 3 de grau 1, ou 1 de grau 1 e 2 de grau 2. Aliás, o contrário. Se for um pedaço, desculpa, ó, voltando. Se for um pedaço de grau 3, você vai separar, ou você separa em 3 de grau 1, ou você separa em grau 1 e grau 2. 1 de grau 1 e 1 de grau 2. Porque aí, grau 1 vezes grau 1 vezes grau 1 vai dar grau 3, grau 1 vezes grau 2 vai dar grau 3. Aqui você tem uma função de grau 1 vezes grau 1 dando de grau 2. Tá bom? E aqui você sabe fazer individualmente cada uma dessas de grau 1, que é cama, cama, cama. E aí você vai ter A, B, C. Vai ser 3 retinhas, 3 varais e um varal que vai ser a resposta do ABC. Tá bom? Ok. No 2 a gente sabe que é raiz, porque o 2 é raiz desse. No 3 a gente sabe que é raiz, porque o 3 é raiz desse. Né? Então, para x é igual a 2, o que vai dar esse número vezes esse número? Né? Não o 2 vezes 2 que daria 4, né? Mas o y correspondente desse número é 0. Né? O y correspondente para x é igual a 2 é 0. Por quê? Porque 2 é raiz do a. Então o a vale 0 nesse ponto. E o b vale 0? Não, ele não vale 0, ele vale um número negativo. Mas não interessa se ele vale negativo ou positivo ou 0. Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Por isso que você põe a bola aqui. E aqui, nesse ponto x é igual a 3, que corresponde a esse ponto x é igual a 3, que corresponde a esse ponto x é igual a 3, o valor da função a vezes b, que é o nosso f de x, ele é 0. Porque b vale 0. E 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Tá? 0 vezes qualquer coisa aqui é positivo, né? Mas vai ser 0, porque aqui vale 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Ó, olha para isso daqui e olha para isso daqui. É a mesma coisa. Positivo, positivo, negativo. Tá legal?
positivo, positivo, negativo aqui no meio. Ou seja, a gente separou em 2 e obteve a mesma resposta que ele individual, ele inteiro. Só que aqui a gente usou cama, cama, e aí a intersecção deles, e lá a gente usou uma cama. Ok? Faz sentido, né? Uma cama. Olha só, mais uma coisa para fazer sentido. Aqui dá a mesma coisa que uma cama, porque aqui é K vezes K dá má, né? Contrário vezes contrário dá o mesmo. Aqui nesse pedaço era má e aqui era K, né? Ó, aqui é má também. Né? E aqui é K nesse pedaço, para essa função. O mesmo vezes o contrário dá contrário. Concorda? O mesmo vezes o contrário dá contrário. E aqui é má vezes má, mesmo vezes menos, mesmo, o mesmo vezes o mesmo dá o mesmo. É isso mesmo? Má, contrário. É isso mesmo. Ok? Bom. Muito bem. O que a gente faz agora? Agora vai fazer um exemplo mais difícil. Um exemplo mais difícil. Antes de fazer um exemplo mais difícil, vamos ver onde que a gente acharia aquele S de solução, né? Faz de conta que o exercício, faz de conta, tá? Deixa eu colocar aqui em azul. Faz de conta que o exercício pede, aliás, vermelho, pergunta, né? Pergunta. Resolva f de x menor ou igual a 0. Né? Alguma pergunta relacionando isso daqui. Ele quer saber quando que o f de x vai ser menor ou igual que 0. Bom, aí a gente fez tudo isso e fala que a solução, né, vou escrever aqui, solução, ele vai ser menor ou igual que 0 para todo x real, tal que x está entre 2 e 3. E a gente pintaria isso daqui de vermelho. Pintaria aqui de vermelho. Né? A gente colocaria a cobrinha aqui onde ele é negativo, porque o exercício pediu negativo e ele é negativo aqui assim, ó. E ele é igual, o exercício também pediu igual a 0, então é bola fechada, bola fechada. Tá bom? É daqui que surge o solução. Se o exercício perguntar explicitamente onde ele é menor que 0. Até agora eu estava só analisando o sinal e falando para você que ele é menor que 0 aqui, positivo aqui, positivo aqui. Beleza? Se o exercício vai perguntar não para você analisar o sinal de tudo. E você vai perguntar quais são os valores de x para os quais a função vai ser positiva. Aí no caso da positiva você falaria daqui para cá e daqui para cá, né? No caso da positiva ficaria assim, ó, solução x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser menor que 2, isso para f de x menor, estritamente maior que 0. Eu não quero igual, tá? Estritamente maior é do 2 para cá, que seria x menores que 2. Eu não incluo o 2, porque se eu incluir o 2 eu estou pegando o f de x igual a 0, e eu não quero f de x igual a 0. Ou x maior que 3, maiores que 3. Ok? Isso daqui seria a resposta, o conjunto de solução para uma pergunta se fosse desse tipo. Quando que o f de x é positivo? Né? Resolva f de x ser positivo, dado que f de x é igual a isso daqui. Ok? Tá. Agora, vamos misturar a função que eu adoro tanto com outra mais difícil. Eu quero então pegar o x ao quadrado menos 5x mais 6, que a gente já sabe fazer, e eu quero multiplicar ela por 2x menos 10. Aliás, menos 2x mais 10, para dar uma dificultadazinha. E eu vou chamar esse daqui de f de x. Tá? Aí o que eu faço?
eu não vou separar esse daqui em dois pedaços, né? X menos 2 vezes x menos 3. Eu só vou fazer isso se eu não souber fazer desse jeito. E se eu quiser complicação para minha cabeça, porque cada vez que eu separo, eu crio um varal. E aí vai ficar mais complicado para mim. Então eu não quero complicação agora, tá? Depois a gente complica. Então eu vou fazer esse pedaço aqui, eu vou chamar de A, e eu sei fazer, é uma cama. E esse pedaço aqui, como é de primeiro grau, eu também sei fazer, é cama, né? E eu vou chamar de B. E aí o A, eu sei que as raízes são 2 e 3, e o B, eu sei que tem raiz. Bom, como é que a gente acha a raiz desse cara? Raiz é o número que você coloca no x de tal forma que o b inteiro dê zero. Pensa num número que você coloca aqui para isso aqui dar zero. 5, né? Menos 2 vezes 5 dá menos 10, mais 10 é zero. Então raiz é igual a 5. Raiz é um número x que é igual a 5. Tá? Raízes 2 e 3. Esse igual aqui está errado, né? Raízes é igual a 2 e 3, né? Sei lá, raízes 2 pontos, 2 e 3. Aqui raiz 5. Né? Um jeito correto de escrever isso daqui seria raízes x é igual a 2 ou x é igual a 3. Você pode colocar o e aqui. Nesse caso, você pode colocar o e porque você está dizendo que as raízes são essa e essa. Tá bom? E aqui é uma só, você põe x é igual a 5. Nesse caso, como você está dizendo quem são as raízes, você pode colocar ou e, ou você pode pôr o ou mesmo, tá? X é igual a 2, ou x é igual a 3, ou pode deixar o e, tá? Ok. E agora, o que a gente faz então? A gente traça os varais. Um varalzinho para o A, um varalzinho para o B e um varal para a resposta, que é o resultado, a intersecção deles. Tá bom? Então, esse aqui é o x do A, esse aqui é o x do B, e esse aqui é o x do A vezes B. Como é que ficaria isso? Então, no A eu coloco as raízes 2 e 3. Põe a raiz 2, põe a raiz 3. 2, 3. No B eu ponho a raiz 5. Raiz 5. Importante respeitar a ordem, né, de crescimento. 2, depois vem o 3, depois vem o 5. Então, vai para a direita os maiores. E, bom, é isso. Aqui, então, vai ser o ma... Deixa eu escrever com esse daqui. Esse aqui vai ser o ma... ma. E aqui vai ser o cama. Ma. Que é de primeiro grau. Aqui é de segundo grau. Ok. O A é positivo, mesmo de A é positivo. Contrário é negativo, mesmo de A positivo. Vou botar mais positivos aqui. Tá grandão. Ok. Contrário de A. O A é negativo, o contrário de negativo é positivo. Então aqui você põe positivos. Tá? E mesmo de A, como A é negativo, o mesmo sinal continua negativo. Tá? Aqui deixa eu só dar uma prolongada aqui. Ok. Aqui está o 2, aqui está o 3 e aqui está o 5. A gente vai fazer aquele mais com mais dá mais com menos dá menos, mais com mais dá mais com menos dá menos. Aqui o 2 era raiz no A, o 3 era raiz no A, então você põe 0 e 0, indicando que o A vale 0 no 2 e no 3. Aqui no B o 5 é raiz, então você põe bolinha no 5 para indicar que o B vale 0 no 5, no x igual a 5. E como você está fazendo a multiplicação desses números todos, o A vale 0 aqui, então 0 vezes o B vai dar 0. Aqui também vai ser 0, aqui também vai ser 0. E aí o seu exercício poderia perguntar o quê? Resolver, blá 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 blá, resolver ou achar os valores de x para os quais o f de x é negativo ou menor ou igual que 0. E aí conjunto solução. Conjunto solução é menor ou igual que 0, em vermelho, cobrinha,
menor ou igual que zero, está aqui, que é igual a zero, igual a zero, igual a zero. E menor seria a parte onde tem esse negativo, e tem esse negativo aqui também. Então você vem aqui assim. E aí você escreve a solução. Solução. Onde que o f de x é menor ou igual que zero? Em toda essa parte onde eu borrei de vermelho. Então você escreve, toda essa parte são os valores de x, né? E esses valores são reais, não são? Então você fala, bom, são x reais. Tal que, e aí você explicita, você tem que explicitar. X está entre 2 e 3, 2x, 3, ou x maior que 5. Maior ou igual que 5, né? Isso. Aqui é muito importante ser um ou, não pode ser um e. Por quê? Porque se você colocasse e aqui, o que você estaria dizendo? Que o x está entre 2 e 3 e, ao mesmo tempo, é maior ou igual que 5. Não dá, né? Não dá para um número estar aqui e ao mesmo tempo ser maior que 5. Não tem nenhum número que está entre 2 e 3 e é maior que 5. Então o e não pode, tem que ser o ou. Bom? Ok. Agora um exercício mais difícil. Eu vou fazer o exercício mais difícil que pode cair no vestibular. Tá? No vestibular, um exercício difícil vai ser assim. Ó. Vou chamar de j de x. Tá? Só para parar de escrever o f. X ao quadrado menos 5x mais 6, eu adoro isso daqui, dividido por x menos 5 mais 2. Tá. Olha só. O exercício pode perguntar. Pergunta do exercício. Quando j de x é maior que zero, estritamente maior que zero. Aliás, maior ou igual a zero. Quando? Tá? Essa pergunta seria a mesma coisa que ele perguntar, resolver j de x maior ou igual que zero. É a mesma coisa, tá bom? Ok. Como que eu faço isso? Eu tenho que achar, a minha resposta vai ser aquela lá, né? Solução, x pertencente aos reais, tal que, x, blá 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 blá. Tá? Esse daqui é o meu modelinho de resposta. Tá. Desse jeito que está aqui, o exercício não vai perguntar. Ele vai perguntar mais ou menos como eu coloquei na minha lista. Cadê a minha lista? Vamos lá na minha lista. Notas de aula de funções. E aí eu vou em inequações. Vou colocar inequações produto e quociente, lista 13. Ô louco, quebrou o link. Bom, eu devo ter ele aqui em algum lugar. Ok, tá aqui. É tudo de resolução isso daqui. Eu vou pegar uma mais difícil, essa aqui, ó. A J. Olha só, como que ele vai te dar? Ele vai te dar desse jeito aqui, ó. Ele não vai dar, a função f de x é igual a isso daqui, mais 1, menos 1, tal, e ache quando ela é maior que zero, menor que zero. Ele vai dar desse jeito aqui e pede para você resolver. Vai ser assim, ó, resolva as inequações quociente, ou resolva a inequação quociente. Ou então, ache o valor de x que satisfaz essa inequação. É tudo a mesma coisa, tá? Então o enunciado poderia ser do tipo, em vez disso, seria achar
os valores de x que satisfazem j de x maior ou igual que zero. É a mesma coisa, tá? Escrever isso daqui é a mesma coisa. Ou ele pode colocar resolver, simplesmente resolver, e aí colocar assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 dividido por x menos 5 mais 2. Isso daqui é o meu j de x, certo? E eu não quero resolver ou achar quando ele é positivo, eu quero isso. Então, como isso daqui é o j de x é só um apelido para isso, eu quero quando o j de x é positivo, é a mesma coisa que falar, eu quero quando isso daqui é positivo. E aí você falaria isso daqui, ó. Resolver isso daqui é a mesma coisa que resolver j de x ser positivo, porque o j de x é isso daqui. J de x é isso daqui. Eu quero j de x positivo, então eu quero isso daqui positivo. Beleza? Ok. Então seria a mesma coisa. O exercício pode pedir de várias formas possíveis. Ou ele pode passar esse 2 para cá, ó, para te confundir. E aí, o que eu falei na aula que não pode fazer e que todos os seus concorrentes fariam? Quer dizer, nem todos, porque teriam muitos que pulariam essa questão. Só que, olha, eu posso te garantir que para toda a minha turma de engenharia de computação, se você perguntasse isso, provavelmente 1 ou 2 no máximo saberia fazer corretamente. Porque ninguém sabe fazer esse tipo de exercício. Então, quando o vestibular pergunta isso, ele vai cobrar desse jeito que eu pus aí, e aí o vestibular está esperando que você faça o seguinte erro, que todo mundo comete. Pega esse cara e multiplique para cá. O vestibular vai esperar isso de você, porque ele quer que você erre. Maior ou igual que menos 2 vezes x menos 5. Isso é errado, erradíssimo. Não é para fazer isso. O vestibular estará esperando que você faça isso. Por que não pode fazer isso? Porque você não sabe o sinal de x menos 5. Ele pode ser positivo ou negativo dependendo do valor de x. E lembra que eu falei que quando você trabalha com desigualdade e você multiplica um número negativo para o outro lado, ou passa dividindo um número negativo, ou passa multiplicando, você tem que inverter esse sinal. Então, teria que fazer o sinal ficar assim. Lembra que eu falei isso? Então, esse é o problema. Quando você passa esse cara para o outro lado, se você tivesse certeza que ele fosse negativo, era só inverter que estaria tudo certo. Se você tivesse certeza que ele é positivo, não precisaria inverter que estaria tudo certo. Porém, você não sabe se ele é positivo ou negativo. Então você não pode passar ele para lá, porque aí você não sabe se você tem que inverter isso ou não. De fato, esse x menos 5 vai ser positivo para alguns x's, negativo para outros e 0 para outro. Tá? Que é o que a gente está vendo aqui. Ó. Uma função de primeiro grau, ela é positiva para alguns x's, nesse caso para x menor que 5, e negativa para x maiores que 5. Para esse caso da função b, que é uma função de primeiro grau. Toda função de primeiro grau, lembra, toda função de primeiro grau tem o seguinte varal: raiz, aí aqui é o contrário de a, mesmo de a. Então, aqui você tem um sinal e aqui você tem um sinal oposto. Então, toda função de primeiro grau vai ter dois sinais, dependendo do valor de x. Então, você não pode passar uma função de primeiro grau para o outro lado, porque para alguns valores de x, essa função vai ser positiva e para outros ela vai ser negativa. E aí você não sabe quando você vai ter que inverter o sinal e quando você não vai inverter o sinal. Ou seja, não pode passar multiplicando. Isso daqui está muito errado. O vestibular quer que você erre desse jeito. Então, o que você tem que fazer? Como que você resolve isso sem passar para o outro lado? Sem passar para o outro lado, você resolve com operações algébricas. Você pega esse menos 2, passa para o lado de cá, que eu já estava dando mastigado, né? Então agora eu fiz do jeito mais difícil. Aí você passa do lado esquerdo, ficaria x²
menos 5x mais 6 dividido por x menos 5 mais 2, ele passou para cá positivo, maior ou igual que 0. Fazendo essa operação, quando eu passo 2 para cá, eu não tenho que inverter o sinal, eu fiz uma operação de soma normal. Tá? Agora eu vou fazer o MMC desse pedaço, ó. Desse pedaço, não estou tocando, não estou multiplicando nada para o outro lado, positivo ou negativo. Então eu não preciso me preocupar com esse sinal. Eu só me preocupo com a inversão dessa desigualdade se eu multiplico ou divido coisas negativas do outro lado. Como eu estou trabalhando só desse lado esquerdo, eu não preciso me preocupar se eu inverto ou não. Eu vou fazer um MMC. O MMC entre x menos 5 e 1 é x menos 5. X menos 5 dividido por x menos 5 dá 1, vezes isso dá isso. Então aqui fica x ao quadrado menos 5x mais 6. Se x menos 5 dividido por 1 dá x menos 5, vezes 2 dá 2 vezes x menos 5. Sinal, copia. Ok, fiz o MMC, ótimo. Agora eu vou simplificar. Primeiro eu vou expandir isso daqui, vou aplicar distributivo. Então fica x ao quadrado menos 5x mais 6 mais 2x menos 10 dividido por x menos 5 maior ou igual que 0. Esse 5x com esse menos 5x com esse 2x eu posso simplificar, esse 6 com esse menos 10 eu posso simplificar também. Então isso daqui é equivalente a x ao quadrado menos 3x menos 4, então, menos 3x menos 4 dividido por x menos 5 é maior ou igual a 0. Aí você fala, Léo, agora eu posso multiplicar esse cara para cá, 0 é esse, fica só esse. Não. O que eu tenho aqui? Eu tenho, o exercício pediu, resolva isso. Eu só manipulei algebricamente e vi que isso daqui é equivalente a isso. Eles são idênticos. Se eu resolver isso, eu vou estar resolvendo isso e vice-versa. É a mesma coisa. Só que esse eu sei fazer. Eu tenho procedimento para fazer. Esse eu não tenho procedimento para fazer. Por isso que eu transformei isso nisso. Tá? Agora, eu pego esse pedaço e é como se eu estivesse fazendo f de x é igual a x ao quadrado menos 3x menos 4 dividido por x menos 5. Aplico o varal e depois vejo onde que o f de x é positivo, que é o que ele quer. Então não tem que multiplicar esse cara para cá. O que eu tenho que fazer é a análise de sinais. Só que uma análise de sinais mais simples ainda. Porque quando lá no começo eu fiz análise de sinal, eu disse, ele é positivo para cá, ele é negativo aqui nessa faixa, ele é positivo nessa faixa. Agora ele só quer saber onde é negativo. Aliás, positivo, né? O exercício pediu positivo. Aqui. Tá? Só que esse meu f de x é, na verdade, meu j de x. Porque essa função é a mesma função que eu tinha antes. Só que ela está maquiada. Né? Eu só fiz um MMC desses dois pedaços e continuou a mesma função. Então eu não chamaria de f de x, chamaria de j de x. Só que eu não vou fazer nem isso. Eu não vou chamar de f de x. Eu vou fazer direto o exercício porque a gente já sabe fazer. Como que a gente faz? Ora, a gente chama esse pedaço, que é um pedaço de segundo grau que eu sei achar a raiz de A. Esse pedaço de primeiro grau que eu sei achar a raiz de B. E aí a gente faz o que a gente já viu antes. A gente acha as raízes de A. Então aqui eu quero achar as raízes de A e de B. De B é fácil. Que número que eu coloco aqui para isso daqui ser 0? 5. Né? X é igual a 5, é a raiz daqui. Mas Léo, eu não sei fazer desse jeito que você faz. Bom, então você faz x menos 5 é igual a 0. Passa para o outro lado, porque achar a raiz é igual a 0 e achar o valor de x. Né? É igual a 0 e resolve. Né? X é igual a 5, que é esse 5 que eu pus aqui. Ok.
E para o A, vamos ver se dá para fazer de cabeça? Bom, eu não fiz isso daqui antes e eu para falar a verdade, eu achei que não ia dar resposta, mas olhando para esses números eu acho que vai ter resposta. A soma vai ser 3 e o produto vai ser menos 4. 4 e menos 1. Olha só, 4 e menos 1. A soma dá 3 e o produto dá menos 4. Perfeito. Tá vendo? Ó? A soma tem que ser 3, porque é o negativo desse. E o produto menos 4, que tem que ser igual a esse. Quando o A é igual a 1, basta fazer isso. A soma é o negativo desse e o produto é esse. Né? Então, esse com esse, o 4 e o menos 1, quando eu somo dá 3, quando eu multiplico dá menos 4. Olha que legal. Vai dar certinho. Então as raízes aqui são menos 1 e 4. Vai dar para resolver. Eu pensei que não desse para resolver. E a raiz aqui é 5. Ok? Ótimo. Então o que a gente faz agora? Varal. Né? Que é o segundo passo agora. A gente faz o varal. Pega a reguinha. Esse daqui vai ser o varal para o A. Esse daqui vai ser o varal para o B. E aí, o resultante, que é o varal do resultante. No final, eu vou pegar e traçar o gráfico no GeoGebra disso daqui, para a gente ver o gráfico dele, como é que fica. Porque a gente não sabe traçar o gráfico desse cara, né? E a gente vai usar o GeoGebra para traçar o gráfico dele. Então, esse daqui é o X do bloco A, esse aqui é o X do bloco B, e esse daqui é o X do bloco A dividido por B agora. Não é multiplicado, o A está dividido pelo B. Tá? O A tem raízes menos 1 e 4, então eu ponho aqui menos 1 e 4, e o B tem raiz 5. Eu ponho aqui a raiz 5. Menos 1, 4, 5. O A é de segundo grau, então é macama. Mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Então, se o A é positivo, o mesmo de A é positivo. Vou fazer até de outra cor aqui. Positivo, contrário de positivo é negativo, o mesmo sinal de positivo é positivo. Aqui é cama, porque o B é uma equação de primeiro grau. A regra para isso é cama. Sinal contrário de A. O A é positivo, o contrário de positivo é negativo. Mesmo de positivo é positivo. Como A é positivo, mesmo sinal positivo. Tá? Aqui então eu desço menos 1. Menos 1. Desço 5. Desço 4. Tá. Ó, respeitando a ordem, né? Apesar de não estar na escala menos 1, depois o 4, depois o 5. Ó. Então vamos bater os sinais. Mais com menos dá menos, menos com menos dá mais. Aqui é menos também, né? Menos com mais dá menos, mais com mais dá mais. Aqui é mais também. Ok? Bom, e agora? Eu sei que... Vamos ver onde que é zero. O A é zero nas raízes, né? No menos 1 e no 4. Então aqui é 0 e aqui é 0. Certo? Ok. E o B é 0 no x é igual a 5, porque 5 é a raiz dele. Então põe a bolinha aqui no 5. E a gente vem aqui no A dividido por B, que é o resultado, a gente põe a bolinha aqui, a gente põe a bolinha aqui e a gente põe a bolinha aqui, certo? Errado. Por que está errado? Você consegue imaginar o porquê? Pausa o vídeo aí e tenta imaginar por que está errado. Aí eu vou falar agora, mas pausa o vídeo aí para você não ouvir a resposta. É o seguinte, está errado por causa da divisão por zero.
O que está errado é essa bolinha aqui. Não pode ter bolinha cheia aqui. Porque indica, se eu coloco a bolinha cheia aqui, eu estou dizendo, olha, no A dividido por B, o valor da função A dividido por B, que é o meu j de x, vale 0 no 5. Eu estou dizendo que j de 5 é igual a 0. Isso não é verdade. Porque se você pôr 5 aqui, vai ter uma divisão por 0. Divisão por 0 não existe. Então não existe esse número. Você vai pôr uma bola aberta nesse número. Para indicar que aqui o valor é indefinido, inexistente. Ok? Deixa eu voltar aqui para tirar a bolinha. Ok. Então eu vou pôr uma bola aberta. Bola aberta. Na sala de aula, eu disse que seria legal você passar para te lembrar de que não pode fechar essa bola. Opa. Estou apanhando aqui da ferramenta. Vou tentar fazer uma bola aqui e aí jogar essa bola para lá. Ó, seria legal, na aula eu falei que seria legal se na raiz do cara que está dividindo, tá vendo que o B está embaixo? O B está embaixo significa que não existe divisão pela raiz do B. Não pode ter a divisão pela raiz do B, porque se por a raiz aqui vai dar 0. Então no B, você pega onde está a raiz dele, ou se tivesse mais de uma raiz, em todo lugar onde tem a raiz do cara que está dividindo, você traçaria duas retinhas aqui assim, ó. Uma retinha aqui, uma retinha aqui. Esse símbolo é um símbolo para te lembrar que você não pode pintar a bolinha onde tem essas duas barrinhas, tá? É um símbolo indicando proibido pintar a bolinha. Ou ainda, esse número nunca pode aparecer na sua solução. Na sua solução, o 5 não pode estar ali dentro da solução, tá? Se você escolher um intervalo englobando 5, você tem que explicitamente tirar o 5. Então, essas retinhas se lembram disso. Quando você estiver traçando o B, o varal do B, você falou, opa, não pode ter divisão por 0, isso aqui é uma condição de existência, né? Você vai lá, você pode também escrever, condição de existência, x tem que ser diferente de 5. Isso daqui vai te lembrar que x tem que ser diferente de 5 para ter solução. A função só existe se x for diferente de 5. Isso aqui que é condição de existência, tá? Isso aqui te lembra também. Além disso, traçar essas duas barrinhas. Não é necessário, não está errado se não fizer. Isso daqui é uma coisa só sua, nem em livro, não é obrigatório ter isso, tá? Não é padrão, mas te ajuda a lembrar. Bolinha aberta onde tiver duas barras, ok? Bom, e aí resolvendo o exercício quer só quando essa divisão de A por B for positiva e ou igual a 0, né? Onde vai ser isso? Você olha no positivo aqui. Então eu vou fazer em rosa, eu vou fazer em preto. Em preto, ele quer positivo. Positivo aqui onde tem mais, positivo aqui onde tem mais. Ele aceita também igual a 0. Onde é igual a 0? Nessa bolinha aberta e nessa bolinha aberta. Lembrando que essa bolinha não pode ficar... Bolinha aberta não. Nessa bolinha fechada e nessa bolinha fechada. Lembrando que essa bolinha não pode fechar. Então a solução desse exercício, finalmente, já batemos 1h15. A solução é x pertencente aos reais, tá o quê? Está entre menos 1 e 4. O x está entre menos 1 e 4. Inclusive, né? Então você coloca o sinal de igual aqui, porque a bola está fechada. Ou, aqui vale a mesma discussão que eu fiz lá em cima, que não pode ser e, tem que ser ou x maior que 5. Aqui eu não coloco igual, porque a bola não pode ser fechada. Essa é a resolução desse exercício. Tá bom? Agora a gente vai pegar essa função aqui e colocar no GeoGebra para ver se faz sentido o resultado que a gente obteve, tá? Então, ó, pegar o GeoGebra aqui,
e digitar essa função. Como é que a gente digita essa função? Tem uma parte em cima, tem uma parte embaixo. Em cima é x ao quadrado menos 3x menos 4. E embaixo é x menos 5. Eu vou chamar isso daqui de f de x. F de x é igual a isso. Agora eu vou maximizar isso daqui. Opa. Vou puxar isso. E olha só a função que bonita. O que está indicando esse... Deixa eu ver se tem a opção de mostrar algumas coisas legais. Vou pôr uma reta aqui no 5. Ponto no 5. Traçar uma perpendicular. Perpendicular. Ok. Perpendicular aqui e aqui. E esse cara eu vou pôr aqui assim. Pronto. Olha só. Tá vendo essa reta pontilhada? Essa reta pontilhada é chamada de assíntota. Ela é assíntota porque o gráfico não encosta ela. Tá vendo? O gráfico não encosta. Ele vai até infinito sem encostar nela. Ele vai tendendo a ela, mas não encosta. Aqui também não encosta. Apesar de você achar que está encostando, não está encostando. Vou dar um zoom aqui. Como é que eu dou zoom aqui? Zoom. Aqui, ó. Tá vendo? Não está encostando. Tá? Como é que eu volto? Voltei. Então, aí, bom, voltando aqui, vamos analisar esse gráfico. O que esse gráfico está dizendo para a gente? Eu quero ver quanto que a função vale entre 1 e 4. Ó, tá vendo? Entre 1 e 4, a função está onde? A função vale esses pontos aqui. Ó, eu vou botar um ponto nela. Vou pôr um ponto no objeto, vou pôr um ponto aqui. Pronto. Ó, tá vendo esse ponto? Esse ponto está deslizando na função. Todos os valores que estão aparecendo aqui são os valores do ponto, valores x e y. Tá vendo que para todos esses pontos o y é positivo? Óbvio, né? Porque o y está acima do eixo x, então ele é positivo. Significa que para x entre menos 1 e 4, ó, eu estou fazendo, ó, entre menos 1 e 4. O x é igual a menos 1 está aqui, o x é igual a 4 está aqui. X entre menos 1 e 4, a função é positiva, porque ela está acima, né? Ó, ela está acima desse eixo x. Então a função é positiva para x entre menos 1 e 4. Vamos ver o que a gente obteve. Ó. X entre menos 1 e 4, a função é positiva. Para x menor que 1, ó, x menor que 1, a função é negativa. Que é isso, ó. X menor que 1, a função é negativa. Tá vendo? X menor que 1 é negativa. X entre 4 e 5. Vamos lá ver x entre 4 e 5. Vou dar um zoom aqui. Opa. Ó, entre 4 e 5 tá aqui, né? Ó. Tá vendo que o 4 tá aqui? Ó, o 4 tá aqui e o 5 tá aqui. A função vai lá para baixo entre o 4 e 5, tá vendo? Ela vai lá para o infinito, ó. Então a função é negativa, claramente, ó, ela é negativa. Para x entre 4 e 5, a função é negativa. Que é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Entre 4 e 5, a função é negativa. E acima de 5, o que acontece? Olha que loucura. Entre 4 e 5, a função é negativa, que vai até menos infinito, né? O valor da função é negativo, até infinito negativo, né? Só que a partir do 5, tem uma reviravolta aqui, né? Ó, a função volta a ficar lá em cima. A função volta lá para cima. Daí a função é sempre positiva. Para a direita do 5, a função é sempre positiva. Ó, ela está acima do 10. Entendeu? Ó. Aqui está o 5, né?
Aqui está o 5. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma malandragem aqui. Ah, ó que beleza. Vou achatar o gráfico. Para a direita do 5, a função é positiva. Ó. Tá vendo? O valor y da função é sempre positivo, 12. Tá? E é o que a gente observa aqui. Ó. Ó, então, para a direita do 5, a função é sempre positiva. E exatamente no 5, tá vendo que eu disse que acontece uma esquisitice aqui? Não tem valor, a função não tem valor no 5, exatamente no 5. Imediatamente antes do 5 ela é negativa. Imediatamente depois do 5 ela é positiva. Como pode isso? Como uma função pode ser negativa antes, positiva depois, mas e no 5 acontece o quê? Acontece essa esquisitice, ó. Ela vai até menos infinito antes do 5. Quando passa pelo 5, ela inverte, vai para mais infinito e depois desce. E ela não tem valor no 5. Ó. Esse ponto aqui, ele não tem valor, a função não vale nada nesse ponto. Apesar de mostrar 0 aqui, está errado esse valor. Tá? O ponto A, ele não pertence à função. Né? Então esse ponto A não faz parte da função. Tanto é que se eu perguntar aqui, ó, eu vou perguntar para o GeoGebra quanto que é o f de 5. F de 5 ele respondeu aqui, ó, infinito. Ele não sabe quanto que é o f de 5. Pode ser menos infinito ou pode ser mais infinito. Então é indefinido. A resposta correta para o f de 5 seria indefinido. Tá bom? Lá na faculdade você vai aprender limite. E aí o limite, você vai aprender que o limite da função para f tendendo a 5 vai ser menos infinito pela esquerda, mais infinito pela direita, e aí não vai existir o limite da função quando x tender a 5. Tá bom? Você vai aprender uma coisa desse tipo lá. Tá legal? Que mais? Bom, acho que é isso. Eu te mostrei o que seria a função, né? O que é esse varal, a cara da função. Repara que nesse exemplo, que é um exemplo típico de vestibular, não dá para você desenhar a função na mão. Não dá para desenhar isso. Tá? Ninguém consegue desenhar isso. Eu não consigo desenhar isso. Ninguém consegue. A não ser que você se especialize em desenhar funções desse jeito. Aí você vai fazer 50 exercícios com pequenas variações. Né? Você vai mudar, se eu mudar esse menos 2 para não sei quanto, aí você usa um software matemático para fazer e ver quanto que dá, etc. Tal. Tá bom? Então a solução para fazer, você vê que dá para fazer de um jeito fácil e rápido, usando as técnicas do varal. Para isso que serve o varal. Tem vezes que simplesmente não dá para a gente traçar o gráfico da função, ainda assim a gente consegue saber pelo menos se a função é positiva ou negativa. Porque às vezes só saber se ela é positiva ou negativa basta para a gente, basta para as nossas aplicações. Tá legal? Então é isso aí.